Você está ouvindo o canal Sem Direitos Autorais. Boa noite, gente. Espero que nós encontremos todos bem. E nós estamos aqui para mais uma live da Classmaker Educação. Estamos aqui com o nosso convidado de hoje, o Natan Rabinovich, com o Alexandro Mesquito, diretor de comunicação da Classmaker Educação, e comigo, Carla Lukzik, em mais essa live. Bom, o nosso assunto de hoje é muito interessante. Vai ter bastante coisa nova que vocês vão acabar sabendo. Vocês vão ter aí novidades sobre a Semana da Aprendizagem Criativa e vão poder ouvir o Natan contar um pouquinho da trajetória dele, o percurso na área educacional, enfim, aquela conversa que todos vocês adoram, que todo mundo já falaram para mim, Carla, a gente quer ouvir história do educador, quer saber da história dele, como ele é, de onde ele veio. Então, agora a gente coloca aquele tempinho que é para o educador abrir o coração, ok? Open Mind na educação, gente. Vou passar a agenda com vocês e, em seguida, eu vou passar para o Alex, que ele vai dar os recadinhos dos nossos cursos, ok? E, na sequência, o Natan vai contar a história dele para vocês. Bom, vamos lá. Dia 23 de outubro, nós vamos estar aqui com a professora doutora Ana de Grado Hessel, falando sobre o pensamento complexo de Morin. Dia 26 de outubro, nós vamos estar com o Adelson Mesquita, falando sobre a segurança cibernética na educação. Essa live do Adelson faz parte daquelas 3 lives que nós falamos sobre as redes sociais virtuais, que nós temos a informação mediática, nós temos o fake news, e aí entra finalmente a segurança cibernética, ok? Como tomar cuidado com os nossos dados, precauções, o que devemos fazer, ok? E aí nós finalizamos essa tríade das nossas lives, ok? No dia 28 de outubro, nós vamos estar aqui com a doutora Elaine de Sarno, falando sobre mitos ou verdades sobre a esquizofrenia. No dia 29 de outubro, vai acontecer uma live com a doutora Cláudia Lopes. Eu vou estar transmitindo para vocês. Ela me convidou para falar sobre a educação 4.0 no currículo de inclusão das escolas, ok? Como uma ferramenta inclusiva. No dia 4 de novembro, nós vamos estar aqui com a Ana Melchert e ela vai estar falando sobre a importância da iconografia na educação 6.0 e suas questões legais. Gente, fantástico para os educadores, quando a gente faz recortes de texto, a gente utiliza fotografias na área da educação, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que vira processo, o que não vira processo, enfim. Principalmente quando a gente compõe um livro, tem um e-book, enfim, quando nós vamos fazer preparação de material. No dia 11 de novembro, nós vamos ter aqui uma live incrível com o professor doutor, pós-doutor Leonel Morgado. Ele é da Universidade Aberta de Portugal e nós vamos estar falando sobre coordenação de cursos em AD e docência online. Nós estamos com um trabalho aí com uma linha bem bacana com o pessoal de Portugal, a gente já está vindo aí num caminho com eles, muito legal. Nós vamos estar fazendo essa live às 14 horas. Primeiro, porque é o horário da agenda dele, e segundo, que nós temos a diferença de fuso horário. Então, o nosso horário, 21 horas, seria madrugada lá. Então, nós vamos fazer essa live ao vivo com ele às 14 horas. Vocês podem entrar e podem interagir. Essa live vai ficar gravada. Ela vai ser reproduzida
é uma quarta-feira, vai ser reproduzida no dia 11 de novembro, à noite, às 21 horas, comigo e com o Alexandro. Então, ele vai entrar com a live e nós vamos ter aqueles 30 minutos, a live do Leonel vai ser de 1 hora, eu e o Alex vamos entrar naqueles 30 minutos, que nós vamos estar fazendo a interação com vocês e comentando, ok? E depois ela vai lá para o nosso canal do YouTube, em Classmaker Educação. Todas as nossas lives estão gravadas lá, gente, todas. E os nossos podcasts agora, para você ouvindo, eles entram lá toda segunda-feira, à meia-noite, ok? Bom, e no dia 4 e no dia 5 de novembro, eu vou estar aí fazendo uma palestra justamente sobre educação 4.0 como educação criativa para 150 educadores, vai acontecer desde de manhã, e aí não vai estar aberto, mas é gravado, ok? E aí depois eu vou estar subindo isso daí para o nosso canal também. No dia 16 de novembro, nós vamos estar aqui com o Alisson Campina, falando sobre educação e o design de experiência de aprendizagem, conexões e possibilidades. Dia 18 de novembro, lembrando que a semana de 18 de novembro é a semana do dia 20, que é o dia da consciência negra, ok? Então, nós vamos estar aqui com a Tatiana Paz, falando sobre a autoria em rede e as relações étnico-raciais na escola. No dia 23 de novembro, eu vou estar fazendo uma live com o Alex sobre educação 5.0. No dia 25 de novembro, a doutora Elaine de Sarno volta novamente conosco e vai estar falando sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ok? Só que hiperatividade, o transtorno clínico, ok? Enfim, conversas, observações, exames, o que é pertinente, o que não é pertinente dentro desse contexto. No dia 30 de novembro, nós vamos ter aquele dia fantástico, que nós ainda vamos estar divulgando para vocês, nós vamos estar fechando esse domingo, nós vamos ter o Open Mind na educação mente aberta, vamos sair da caixinha, nós vamos ter um bate-papo aqui com o pessoal de educação e vamos estar falando de assuntos interessantíssimos, e inclusive uma das pessoas que já vai estar aqui com a gente é o Elis Merlin. Falei certo, Alex? Merlin, não é isso? Eu acho que é isso. Isso mesmo. Certo. Merlin. Dia 2 de dezembro, eu vou estar voltando aqui numa live com vocês para falar sobre educação 6.0, ok? A educação que é do 6Cs e o E ao quadrado. Vamos descobrir o que é isso, ok? Bom, não se esqueçam de curtir aqui e compartilhar a nossa live. Acessem a nossa página do Facebook de Classmaker Educação. Todos os conteúdos são colocados em todas as nossas redes. Nosso Instagram também, Classmaker Educação. LinkedIn, também estamos lá, ok? E no YouTube, como eu já falei, você tem um canal com todos os nossos trabalhos, todas as nossas lives. Acesse o nosso site também para as informações pertinentes a grupos em www.classmakereducação.com.br, ok? Sim, a nossa rádio, gente, a Classmaker Educação, acredita em educomunicação. Acessem a nossa rádio, gente, estamos com mais de 9.000 educadores. Fantástico, todos interagindo e todos adorando. Então, www.radioclassmaker.com.br. Música boa, nos intervalos, muita dica sobre educação e as nossas agendas são divulgadas lá também. Então, é como falaram, Carla, não tem como a gente se perder da Classmaker. Olha, Alex, o pessoal já está pedindo camiseta com o nome de Classmaker Educação, já tem gente me pedindo boné. Eu falei, gente, nós não vamos vestir educadores, tá? Não vamos fazer passeatas. A gente vai dar educação, vamos dar capacitação. Eu já falei Sim, pro pessoal, eu falei, gente, calma, também não é assim, né? Bom, vamos lá então. Vocês vão ficar agora com o Alexandre Mesquita. Alex, fala pra gente dos nossos cursos. Em seguida, nós vamos com o Natan Rabinovich. Gente, olha esse sobrenome. A gente traz gente assim, né? Você vê que os sobrenomes são todos legais, né? Você vai falar Rabinovich, você fica pensando, gente, que tudo esse sobrenome. E já falaram até pra mim, né? Que tem um pouquinho mais de vogal do que meu nome, né? Carlos, seu nome só tem consoante. Eu falei, gente, o do Natan não tem. O Natan tem vogais por ali, aqui, ali. Alex, Natan, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos. E obrigada por vocês estarem aqui. Alex, muito obrigado. Você. Alex, contigo. Ok, Carla, maravilha. Obrigado. Boa noite, Carla. Boa noite, Natan. Boa noite a você que está aí nos assistindo nessa noite de hoje. Aí, mais uma live da Classmaker Educação. A qual tem por objetivo trazer para vocês conteúdos
de fato, para que vocês venham ter insights de como utilizar as novas tecnologias no seu processo de ensino e aprendizagem aí na sua sala de aula. Você, educador, você, pai, você, mãe, você, tio, você, tia, você, avó, enfim, todos vocês que educam, aproveitem aí as lives da Classmaker e tenham bastante insights de como utilizar aí os novos recursos digitais, as novas tecnologias aí a favor da educação, tá ok? Eu sou Alexandre Mesquita, como a Carla apresentou para vocês, trabalho aqui junto com o pessoal da equipe de comunicação da Classmaker, onde a gente sempre busca trazer o melhor para você em relação à educação e à EdTech, educação e tecnologia. Eu vou falar para vocês rapidamente, pessoal, em relação aos nossos cursos que estão rolando aí, tá? A gente está com um curso de musicalidade na educação rolando com o Benê Moreno. Pessoal, esse curso ele já está rolando, então como ele já está em andamento, entrou um pessoal em contato com a gente e não pedindo para entrar, mas não dá porque a gente já está na 5ª aula, se eu não me engano. Ou é a 6ª aula? A gente vai entrar na 6ª aula de criação de mundos virtuais com Minecraft. Isso, que começou uma semana antes, não foi? Isso, esse daí começou uma semana antes, mas também é aquele esquema, né? Já tá cheio, né? E o do Benê também lotou, gente. Não tem mais como, a gente tem um número limite para fazer esses cursos, tá? Que a gente já falou isso com vocês. A gente tem um padrão de qualidade, então, devido a esse padrão de qualidade, a gente não coloca alunos a mais nas salas, que é justamente para ter aquele tempo do pessoal conseguir interagir, conversar, e de fato, investir em você. O nosso tempo é para você e é para tirar a sua dúvida. Então, a gente põe esse limite justamente por causa disso. Mas, no ano que vem, abrirão novas vagas, tanto para o curso de construção de mundos virtuais, quanto o curso de música na educação, que já está rolando agora. Bom, para a próxima semana, no dia 27 de outubro, vai começar o curso, sabe de quê? Aprendizagem criativa. Mas dessa vez não é com o Natan, é com a Maria Parlato, tá ok? Quem sabe futuramente aí... É que o curso de aprendizagem criativa da Maria Parlato, ela foca a ludicidade, é para o infantil. Ok? É do ensino infantil. Não sei se o Natan também faz ensino infantil, mas tem uma pegada diferente, trabalha a psicomotricidade, um monte de coisa aí que é dos pequenininhos. O Natan já envolve a física, então vocês já viram aí que aumenta o padrão de complexidade na aprendizagem criativa dele aí. Não que a gente não queira um curso do Natan com a gente, né? Vamos falar a verdade, né? Não que a gente não queira. Legal. Fica a dica, Natan, fica a dica. O pessoal vai porque o pessoal vai pedir, eu tenho certeza disso. Isso, aí nenhuma das suas 6 coisas a mais que você já tem para fazer, você já pode colocar uma 7ª. Por que não, né? Tá certo. É que a gente estava comentando antes, pessoal, com o Natan, que a gente estava falando assim, gente, já tem tantas coisas para fazer, aí uma mais, uma menos, aí o Natan falou, não, eu já tenho 6 a mais. Tudo bem. Bom, então no dia 27 tem o curso com a Maria Parlato, a gente temos últimas vagas, então, rápido, pessoal, de preferência que vocês entrem em contato ainda até sexta-feira, né? Dia 25 é o último dia de inscrição, mas você entrando em contato com a gente até sexta-feira agora, você já garante a sua vaga aí no curso de aprendizagem criativa com a Maria Parlato, para trabalhar a ludicidade com o ensino infantil, no ensino infantil. Depois disso, a gente tem em novembro, no dia 17 de novembro aí, 17 de novembro, começa o curso com o professor Igor. Ele vai falar sobre as novas gerações e as novas ferramentas para o ensino. Então, pelo nome já dá para a gente ter uma ideia do que vai rolar, né? Então, ele vai falar de fato sobre as novas gerações, como elas aprendem, como é o processo de aprendizagem dessas novas gerações e as ferramentas que elas utilizam aí também para adquirir o conhecimento. Hoje também a molecada, vou chamar assim com todo respeito, mas a molecada está dando de 10 a 0, aprendendo bastante coisas, utilizando aplicativos, construção de mundos virtuais, por meio de jogos, de games, e cabe a você, educador, estar preparado para utilizar essas ferramentas e facilitar também o processo de ensino e aprendizagem desses alunos, dessa garotada aí que está já inserida aí no mundo tecnológico.
não, por favor, eu falo para vocês, educador, não proíba o seu aluno de usar as tecnologias. Pelo contrário, veja junto com esse aluno como você pode utilizar as ferramentas que ele vem, né, usufruindo aí no seu cotidiano. Afinal, são ferramentas que eles vão utilizar no ambiente profissional deles. Eles vão usar dentro das novas ferramentas, das novas profissões do futuro. Então, seria contraditório a escola proibir a gente de usar as ferramentas as quais farão parte do nosso cotidiano profissional, tá ok? Então, fique esperto, e se quiser aprender mais sobre isso, entre em contato com a gente e faz aí o curso com o Igor, no dia 17 de novembro. Depois do dia 17 de novembro, a gente também vai ter o curso de Educação 4.0. Quem fez o curso de Educação 4.0 amou, o pessoal já deu o depoimento aí numa outra live que a gente fez com eles, certo, Carla? Apresentou os projetos também que eles desenvolveram durante o curso de Educação 4.0. E agora a gente vai ter uma nova turma para esse curso, que eles também têm essa mesma missão, ele traz essa mesma, uma ótica similar quanto o curso do nosso professor Igor, mas a Carla, ela traz algo além disso, ela traz a evolução da Educação 4.0 e como você pode utilizar os recursos disponíveis na Educação 4.0 dentro de sala de aula. Lembrando que nem todas as escolas estão utilizando, muitas escolas ainda estão atrasadas em relação ao uso das novas tecnologias dentro da sala de aula. Então, qual que é o diferencial da sua escola? Qual que é o seu diferencial enquanto professor? A sua escola utiliza, de fato, as ferramentas que o meu filho, que o meu sobrinho, ou que o meu irmão menor precisarão utilizar no futuro? Então, fica a dica aí para você, educador, ou você, gestor de escola também, tá ok? Bom, depois desses 2 cursos agora de novembro, dezembro, a gente vai dar uma pequena pausa, possa ser que surja alguma coisa, mas a gente ainda está estudando a possibilidade, porque dezembro também, né, pessoal? Começa as férias, a gente precisa planejar, apesar que muitos educadores também ainda não terão as férias, mas dezembro é um mês que a gente vai entrar num planejamento aqui na Classmaker para no ano de 2021 a gente voltar com tudo aí, trazendo o melhor para você. Lembrando para você que as nossas lives, uma das missões e do intuito delas é trazer para você conhecimento em relação ao mundo da tecnologia e educação. Mas caso você queira aprofundar seus conhecimentos, você pode entrar lá no nosso site www.classmaker.com.br e visualizar todas as opções de cursos que nós temos para auxiliar você, educador, a sua escola ou a sua instituição a cada vez mais estar por dentro das novas tecnologias e utilizá-las de fato no processo de ensino e aprendizagem, ok? Quem não puder assistir as nossas lives em tempo real, pode acessar o nosso canal no YouTube e digitar lá também Classmaker Educação. Vai aparecer lá o logo da Classmaker, você clica lá, se inscreve e você também vai ter acesso a todas as lives que a gente já fez, vai ter acesso a todo o conteúdo de forma gratuita para você se especializar e estar cada vez mais por dentro desse assunto tão maravilhoso que é educação e tecnologias. Tá ok? Bom, hoje a gente está com um convidado muito especial, que é o Nathan. Ele vai falar para a gente aí sobre aprendizagem criativa. Bom, só para a gente ter vou falar só um pouquinho para vocês sobre a especialidade do Nathan, tá? Ó, ele é licenciado em Física pela USP, professor de Ensino Fundamental 2, especialista em desenvolvimento de materiais e currículos que integram tecnologia, artes e criatividade. Além de CEO de startup. Olha só, ó, o Nathan aí, esse currículo maravilhoso que ele tem aí. Isso, startupeiro também, vamos lá. Criando novas palavras, startupeiro da vez agora é o Nathan. E ele vai falar um pouquinho para a gente da trajetória educacional dele e também de todo esse processo startupeiro também e como que é trabalhar a aprendizagem criativa aí no processo de ensino. Tá ok? Nathan, é contigo, se apresenta porque agora é a tua vez. Bora lá. E aí, pessoal, tudo bem? Agradecer aqui o convite.
para bater esse papo legal e falar de umas coisas que eu gosto tanto. Acho que começar contando um pouco da minha história, né? E pensando assim, na trajetória de educação, eu acho que essas coisas que eu faço hoje, elas vêm comigo desde que eu tenho 2 anos de idade, na verdade. Porque desde que eu era pequeno, minha mãe brincava muito com sucata, comigo e com meus irmãos, né? E, não sei, sempre fiz isso, e de fazer projeto, fazer brinquedo, fazer as minhas coisas com os materiais que tinham em casa. Lembro que uma vez eu precisava de um barbante, assim, eu peguei o fio dental dela, e eu não conhecia barbante, na verdade, assim, a única cordinha que eu conhecia era fio dental. Daí eu peguei, e aí, em vez dela ficar brava, ela me apresentou o barbante, que era muito mais barbante do que tinha fio dental, achei isso muito legal. E pro lado do meu pai, tinha um quartinho em casa que ele tinha meio que a oficina dele, né? E ele passava um tempo lá, e acho que eu ia ficar junto com ele, então ele me ensinou a soldar, me ensinou a fazer as coisas desde pequeno. E acho que parte do que eu faço hoje tem esse lado afetivo, né? Das coisas que eu fazia com os meus pais quando eu era bem pequeno. Acho que até primeiras coisas que eu lembro de fazer assim na vida são essas coisas. Tá. Tinha um quartinho em casa que ele tinha meio que oficina. Travou aqui. Ah, de boa. E aí, não, eu tava ouvindo a minha voz só que com um delay, aí eu comecei a pensar no que eu tava falando. Eu Nossa, não sei o que não. aconteceu. E aí, então, hoje em dia, o que eu faço, na verdade, tem um pouco disso, né? Mas não é exatamente só isso, não é só trabalhar com sucata ou só trabalhar com tecnologia, né? Eu, enfim, fiz várias coisas profissionalmente na vida e depois eu fui fazer o que eu mais queria, que era dar aula. Então, eu me formei em física, mas eu posso dar aula de matemática, né? Porque eu tive tantas aulas de cálculo lá na minha grade. E eu dei aula de matemática no ensino fundamental 2, né? Do sexto ao nono. Foi muito legal. Fiz 5 anos e depois numa escola muito bacana. E depois eu fui mudando de escolas e depois eu vi que tinha alguma coisa que me interessava mais na educação do que das aulas, sei lá, eu penso na matemática ou física, que é da onde eu venho. E eu comecei a gostar de trabalhar com tecnologia. Assim, primeiro eu pensava que a tecnologia era importante porque, enfim, tem esse lance do futuro, tem o lance de que a gente precisa saber interagir com essas interfaces, né? Assim, é importante. Só que tem um outro lado que é o processo pedagógico, que algumas dessas ferramentas criam espaços, né, para acontecer. E aí tem todo o lance de como trabalhar com essas tecnologias, como fazer isso, né? Mas que seja de uma forma que não só a pessoa ganhe repertório de conseguir fazer coisas, mas também que ela consiga aprender a pensar diferente, aprender a aprender, inclusive, né? A partir do momento que você cria um objeto, você olha e você avalia se ele está do jeito que você quer, não está, se você programou direito, se ele é mais ou menos aquilo. Senão você vai lá e modifica ele, e aí você fica nesse ciclo, né? E, enfim, muitas possibilidades. É também trabalhar com muitas linguagens ao mesmo tempo. Tem essa sigla agora, né? Que é o STEAM, que é a tradução, né? Seria ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática, que já é um mosaico de várias linguagens, né? E então, assim, dentro da própria programação física já tem várias linguagens misturadas e ainda tem você misturar isso com outras coisas, incluindo colocando artes no meio, que é uma coisa bem legal, né? Que tem o STEM, que é sem artes, e tem o STEAM, que é com artes. Acho que é bacana. E enfim, né, essas coisas de quando começou o movimento maker, os Fab Labs e tal, fui começando a entender que tinha mais gente nessa mesma jornada do que eu. E aí eu comecei a me juntar com vários grupos de pessoas. Trabalhei uns anos no Garagem Fab Lab com uma galera muito maravilhosa. E a partir dessa coisa de começar a fazer rede, tudo, começou uma galera
a se organizar para trabalhar algumas questões, né, de abordagens e tal. E aí o pessoal tem como norte a pesquisa que é feita lá no Lifelong Kindergarten, no MIT, né, que é o jardim de infância para a vida toda, que agora acho que ele é liderado pelo Resnick, né, escreveu o livro também muito maravilhoso, que é o Jardim de Infância para a Vida Inteira, um livro incrível, que saiu esse ano a versão em português também. Super recomendo. Ele tem explicado muito bem o que é todo o lance da aprendizagem criativa, com exemplos, inclusive ele traz exemplos do Brasil em um dos capítulos lá. E daí começou essa galera a estudar isso, aplicar e trocar e se organizar em torno disso. E aí eu comecei a ver que realmente, né, assim, tem todo esse lance da abordagem, né? Às vezes o objeto que você tem, ele não vai, ele por si só não vai garantir que a pessoa vai ter uma aprendizagem criativa, que ela vai aprender a desenvolver aquelas outras habilidades, né? Enquanto ela está no processo. Mas às vezes uma abordagem, né, com os mesmos materiais, independente de ser, sabe, high-tech, low-tech, programação, enfim, qualquer coisa, qualquer material. E aí é uma coisa que eu comecei pela tecnologia, foi meu primeiro interesse, aí eu fui abrindo, aí eu conheci a aprendizagem criativa, também tem outros referenciais teóricos, mas esse é um muito forte. E aí eu entendi depois que não necessariamente precisa de tecnologia para ser aprendizagem criativa. É uma coisa que pode permear qualquer coisa, na verdade, né? Dentro, fora da escola também. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso também. E acho que é isso. Vou dar uma geralzão assim, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, também posso desenvolver mais. Maravilha, Natan. Pô, legal aí que você trouxe aí um pouquinho aí da sua trajetória profissional para a gente e como começou a sua relação aí com essa questão da aprendizagem criativa. Eu achei muito interessante você falar, né, da questão de que desde criança vocês trabalhavam com sucata, vocês iam construindo, você já teve esse contato vamos falar assim, com o movimento maker, né, o maker não voltado tanto para o digital, mas era o maker físico ali que você foi trabalhando. E quando você foi construir ali aquela partezinha lá, aquele objeto com fio dental, que somente apresentou o barbante, também é muito legal essa questão dela ter te incentivado, em vez de corrigir você, brigar porque você estava utilizando, querendo ou não, na época, né, provavelmente o fio dental teve uma época que ele, querendo ou não, ele foi um recurso que era um recurso de luxo, nem todos tinham tanto acesso, mas mesmo na época, vamos falar assim, sendo um objeto caro, ela não chegou a brigar com você, ela te incentivou, ela te apresentou o barbante. Então, é o seguinte, pessoal, que isso quer falar, que os pais, que as pessoas que são, eu vou chamar mentores, mas às vezes você não está no papel de pai, mas você está no papel de adulto e tem uma criança do seu lado. Então, toma cuidado como que você vai tratar essa criança, como que você vai abordar ela, como que você vai corrigi-la em relação a qualquer coisa, porque em vez de você motivá-la, você pode acabar frustrando essa criança. E um dos papéis de nós, enquanto educador, não é apagar nem derrubar o sonho de ninguém, mas, pelo contrário, é alimentar esse sonho e fazer com que a pessoa persista. Bom, e aí, diante disso, Nathan, eu queria saber com você aí, quando foi que, nas suas aulas de matemática aí, quando foi que você, por exemplo, percebeu que você precisava inovar em relação às suas aulas de matemática? Porque eu acredito que quando você chegou dentro de sala de aula, tá? Isso é uma percepção minha, mas aí você me corrija se eu estiver equivocado. Quando você chegou na sala de aula, provavelmente você foi ensinar matemática com os modos tradicionais. E aí, em algum momento, você percebeu que precisaria fazer algo diferente? E o que foi que você fez de diferente para conseguir engajar e prender a atenção aí dos alunos nesse seu processo de ensino dessa ciência que é a matemática?
Eu sempre, na verdade, achei que tinha que ser diferente, na verdade, desde aluno, né? Legal. Assim, nunca concordei. Assim, o processo escolar, para mim, ele foi bem penoso, né? Acho que até, talvez, por acreditar nisso, que é importante, e ter sido tão ruim, eu acho que vale a pena... é, Ah, acho que assim, é uma escolha, né? Ser educador. Uhum. Mas assim, quando você está dando aula, é muito difícil. A verdade é essa, porque você tem assim, não sei muito como é no Fundamental 1. Fundamental 1, eu não fui professor curricular, né? Eu fui curricular mesmo só do Fundamental 2, nem no ensino médio eu fui, né? E a quantidade, como eu dei do quinto ao nono ano, a quantidade de assuntos que eles têm que saber é brutal. Assim, é tanto assunto que não dá tempo de parar para pensar, entendeu? Então você tem que achar aquelas frestas que você consegue colocar alguma coisa. Eu sempre gostei de trabalho manual, né? Então eu comecei a colocar onde dava trabalho manual, né? Desde fazer. E aí é uma coisa muito legal. Eu usava um livro e no livro tinha sugestões mão na massa, né? Em lugares bons, bem sugeridos. Né? Uma delas era o geoplano, que é tipo um quadrado de madeira. Você coloca vários pregos equidistantes, né? Fazendo uma malha, tipo, com vários quadradinhos, né? Eles, todos alinhados. E aí trouxe elástico para eles de coloridos para a gente fazer os polígonos, né? No sexto ano. Nossa, lembrei de uma vez muito boa, quando eu estava começando, assim, tinha acabado de começar a dar aula. E os alunos, assim, no sexto ano, fazem perguntas muito boas. Uma vez, uma aluna perguntou, assim, tipo, por que que o 1 é igual ao 1? Como que 1 é igual a 1? E, assim, não consegui responder, né? E daí a gente começou a bater papo, a gente voltou um pouco, assim, para a história da matemática, também tinha no livro, mas também estudei um pouco disso. E eu sugeri da gente fazer um ábaco. A escola era muito legal, ela deixava assim a gente pensar várias coisas diferentes. E aí eu fui na casa da minha mãe, ainda não conhecia nenhum Fab Lab, não conhecia assim. Quando eu precisava fazer alguma coisa, eu ia na casa da minha mãe ou na casa do meu pai. Depende do assunto, né? Cada um é especialista em uma coisa, aí eu avaliava e ia. E a gente cortou vários retângulos de EVA, colocou palito de churrasco quebrado e eu comprei Fruit Loops, sabe aquele cereal? E aí a gente brincou de ábaco com Fruit Loops e eles adoraram. Assim, não traz nenhuma, assim, pedagogicamente fazer com Fruit Loops ou fazer com qualquer outra coisa, ou até nem fazer um ábaco, ou fazer um sistema de contar com pedrinhas, assim. Mas achei legal de construir alguma coisa para usar com eles, né? Porque podia pedir para todo mundo trazer um ábaco pronto. Mas só de poder fazer uma Uhum. coisa divertida, achei que a gente vai encontrando, às vezes, né, lugares que dão ressonância. Uma aula que vai bem, uma aula que não vai bem, né? E aí eu comecei a me misturar com essa galera dos Fab Labs e tal, e depois eu vi que tinha uma galera dentro dessa galera que era uma galera da educação. E Legal. aí que eu vi realmente que às vezes você está meio sozinho, você tem uma ideia que você acha que é boa, mas você acha que você é maluco por estar tendo essa ideia. Nossa, uma coisa muito grande, né? Propor uma revolução na educação a essa altura do campeonato que a gente está, né? Você não está sozinho, nós estamos E nessa você vê também. que tem mais gente, tem troca, tem apoio, e daí você começa a ver essas coisas das redes. Então, para mim, foi um caminho meio assim, sempre se eu só achasse que a educação não pode ser diferente, eu não seria educador. Eu teria feito outra coisa. Poxa, maravilha, que legal. Realmente, esse seu depoimento é muito gratificante para a gente, porque às vezes a gente pensa que está sozinho quando a gente quer, de fato, revolucionar o mundo e, assim, para revolucionar, querendo, a gente precisa educar. Então, se a pessoa não tem o conhecimento de como realizar as ações, como que ela pode fazer? Tudo bem, ela pode descobrir sozinha, mas se você pode ensinar e se você pode multiplicar esse conhecimento, faça-o. E legal também que você já entrou na sala de aula já pensando diferente. Não vou ensinar de forma tradicional.
eu vou, de fato, trazer inovação. E você você tocou num ponto que ele é bem interessante, né? A questão do 5º ao 9º ano aí, você já tem um currículo onde o número de conteúdo que precisa ser passado para esses alunos durante esse período, ele é bem extenso, pelo que você me disse, que eu não cheguei a ter o contato, mas como você já tem uma experiência mais forte com isso, pela sua visão, Natan, você acredita, então, que existe, de fato, um conteúdo que poderia ser revisto em relação à quantidade de temas da matemática que é passado para o aluno aprender, então, durante esse período do 5º ao 9º ano, será que não seria possível a gente, de repente, até rever o que de fato é o necessário para que ele consiga se desenvolver e depois buscar aprender mais de forma autônoma? Assim, eu acho, né, da minha experiência pessoal, eu falo somente por mim, pelo que eu vivi a partir da minha ótica, mas existe muito conteúdo, né? E esse conteúdo ele é concatenado, né? Um no outro. Acabou um, começa o outro, acabou o outro, começa o outro, e você vai nessa toada. Claro, a escola me permitia criar a narrativa que eu quisesse usando esses conteúdos, mas assim, vem de cima isso, né? A gente tem que cumprir até para acompanhar as outras escolas e tal. Então, eu sentia muito pouco tempo, né, para fazer os respiros de projeto mesmo, né, de você poder tirar um tempo significativo, investir, na verdade, não é tirar, é investir numa coisa que fosse um pouco mais integradora. Tinha projeto de feira de ciências da escola que era muito legal, assim, total mão na massa, mas era de ciências, né? Na matemática não tinha uma coisa assim. E eu acho que pela quantidade, né, de conteúdo, a velocidade, o aprofundamento, e as coisas são todas muito importantes, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a gente tem um tempo e a gente tem pessoas ali, são estudantes, né? São pessoas complexas, com vidas, com questões que estão começando a passar pela puberdade ainda. Então, assim, é muita coisa, muita informação no corpo, ansiedade, né? Várias coisas ali rolando. E o currículo que você tem é um currículo, parece ser muito otimizado, assim, é um currículo quase que industrial. Então, eu daria uns passos para trás e veria quais são as coisas importantes, tanto do ponto de vista prático, como tabuada, né? Sempre tive problema com tabuada, porque tabuada tem que praticar. E é importante para você ganhar agilidade nos cálculos mentais depois, né? É uma coisa que não dá também para pôr muito criatividade. Você pode fazer um bingo, mas, assim, é decoreba, é meio mecânico, né? Mas para todo o outro resto, né? Eu tinha um professor que, quando a gente aprontava na aula, isso na 5ª série, né? Professor de matemática, o castigo, entre aspas, assim, era fazer tabuada. Aí ele falava assim, tá bom, então eu quero tantas tabuadas até amanhã. E aí a gente ia fazendo. Bom, na época eu via como um castigo, mas com o passar do tempo eu fui vendo que isso acabou facilitando muita coisa para mim em relação ao raciocínio de algumas contas. É claro, hoje eu já não uso tanto assim, tão profundamente a matemática, porque eu acabei indo para uma área voltada mais para leitura e tudo, mas na época eu lembro que até para eu passar no vestibular acabou me ajudando e fazer outros cálculos aí. Então é muito legal essa questão, né, de decorar, entre aspas, aí a tabuada. Bom, mas vai de você, se você quer ou não decorar é uma opção sua, mas eu falo assim que nem o Nathan disse, acaba agilizando o seu raciocínio. Rapidinho, antes de eu passar para a Carla, eu só quero falar só mais uma coisinha. Quando você falou dessa questão do tempo, eu entendo naturalmente o que você quer dizer em relação a esse tempo de assimilação. Estamos lidando com pessoas. Então, o nosso cérebro, quando ele está aprendendo, querendo ou não, existe um tempo para ele amadurecer certos temas
e começar a conectar uma coisa com a outra. Então, é um tempo de assimilação do conteúdo, que muitas das vezes a gente não consegue encontrar claramente pela ótica que o Nathan está trazendo aqui, nesse ensino nessa exposição de conteúdo de uma sequência como se o mundo fosse perfeito, né? Carla, contigo, você quer perguntar uma coisa? Desculpa, vai lá. Quero. Nathan, eu tenho aqui 3 perguntinhas que o pessoal está fazendo. Lucimara Chaves, ela perguntou o seguinte, ela pediu para você explicar nas suas palavras o que é um professor criativo. Boa pergunta. Ela Vamos perguntou lá, o que um que tem, professor né? criativo. Ela perguntou assim, na Você quer verdade, fazer ela as falou... 3? Faz as 3, ou você acha que é melhor uma de cada vez? Não, é melhor uma de cada vez, porque Tá depois tem uma bom, tá pergunta bom. de uma outra pessoa, tem mais uma O aqui. que é um professor criativo? Eu acho que um professor criativo é um professor que... Acho que é difícil dizer, né? Porque talvez tem a criatividade, né? Sei lá, você Eu vou pegar, por reformular a exemplo... pergunta. Deixa eu só pensar mais um minuto. Você começar... Desculpa, fala. Não, eu ia te falar só para te ajudar, então. Vamos fazer o seguinte. A matéria de hoje a gente está falando sobre aprendizagem criativa. E você é um professor criativo. O que te torna um professor criativo, Nathan? Uma boa, porque eu posso falar de mim, gente, acho que fica mais fácil. Sim, Acho que, do meu ponto de vista, é porque eu tenho a minha história e eu lecionei as disciplinas que eu lecionei. Então, por eu já estar mais ligada ao lado de matemática e ciências, né, essa coisa meio da programação física, às vezes já é mais natural para isso. E eu vou dar os exemplos com base nisso, né? Porque eu sempre gostava de inventar coisa para os meus alunos, pensar aulas novas, né? E isso é uma espiral, inclusive, porque todo ano que passa, aquela mesma época do ano, você vai dar a mesma aula do ano anterior. Só que você lê e você tem ideias novas, né? Então, eu acho que o que eu quero dizer é que é criatividade mais prática, porque não adianta você só ter ideia e não fazer. Todo mundo tem ideia o tempo todo. Então, eu diria que para você ser um professor criativo, é só você ter ideia. Mas quando eu falo criativo mesmo, assim, de realmente fazer acontecer, é o lado das ideias e o lado das práticas, né? Para trazer isso para os alunos mesmo. Acho que era isso. Acho que estava essa outra coisa, né? Da ação. Eu acho que é importante. É claro, a pergunta da pessoa foi outra, mas eu acrescentaria a questão da ação nessa pergunta, porque só a criatividade acho que não, ela não se sustenta. Sim, eu acho que mais ou menos essa visão que você está dando, eu acho que aí já entra uma parte da resposta para o Denis. O Denis, ele justamente perguntou assim, como ser um professor criativo ou como ser um professor pardal? Putz, olha, eu vou falar de novo da minha experiência. Talvez por eu ter começado a mexer com essas coisas mecânicas desde pequeno, eu perdi o medo, até porque meu pai começou a mexer nisso comigo. Então, isso me é uma linguagem familiar. Então, que nem você tem um artista que vai desenhar alguma coisa, um músico que vai tocar um violão, eu me expresso através disso, né? Eu também toco violão, né? Mas eu aprendi desde os 13 anos que eu toco violão, né? Eu toco quase todos os dias, pelo menos um pouquinho, para exercitar a linguagem, né? E porque também é bom, eu gosto de tocar violão. E a mesma coisa para os trabalhos manuais, eu acho que é uma questão de letramento, né? E eu tive, assim, 2 melhores professores do mundo que moravam em casa também, por sorte, que eram os meus pais. E liberdade, né, para poder explorar. Eu acho que tem esse outro lado de você... Essa é uma aventura, né, na minha visão, explorar o mundo. É tipo meio Minecraft mesmo, só que, sei lá, as coisas são um pouco mais industrializadas hoje, mas você ainda pode subverter e hackear o uso delas. Então, o mundo é um Lego, né? E aí você começa a aprender padrões, e aí você encontra pessoas que também pensam padrões, você troca um monte, você vira amigo, e aí vocês ficam brincando de montar coisa junto, entendeu? Tipo, com 30 anos.
né? Então, é uma coisa de exercitar a prática. Eu acho que não tem segredo e sempre que, sei lá, né, se for fazer alguma coisa que pode ser mais perigosa, faz parte de você ser um professor pardal, saber dimensionar o tamanho do perigo que você está correndo. Seja usando um ferro de solda, seja você usando um estilete, uma cola quente ou uma tesoura, né? Acho que não é também liberdade e explorar as coisas de forma completamente inconsequente. As coisas precisam de um respeito, né? Essa relação com os materiais, é um diálogo, né? E aí que se cresce. Acho que é isso, uma coisa de linguagem mesmo. Tem uma outra pergunta aqui para você. O Carlos Francisco perguntou o seguinte: tendo em vista a enorme quantidade de conteúdos, o ensino com auxílio de projetos é viável para associar os conteúdos e a cultura maker? Ah, acho que anda bem junto, Sim, sim. sim, Acho que anda bem junto, né? sim, E não é só anda bem, anda maravilhosamente bem. é Porque verdade. a partir do momento que você começa a misturar várias linguagens, ou uma transdisciplinaridade, multipluridisciplinariedade, você também pode trazer mais linguagens, né? Como produzir objetos, né? E podem ser objetos virtuais também, pode ser um programa no Scratch, um jogo de computador, produzir alguma coisa até para materializar aquilo que você está fazendo. Não necessariamente é a única opção, né? Mas assim, até por você criar um projeto e acabar se vinculando com ele, a galera que começa a construir, sei lá, você tem o momento da ideação, né? Do projeto com os alunos, eles vão pensando em cada um no seu projeto. Eles começam a construir, aí começa a brincadeira. Vai querendo vir, quer construir, começa a pesquisar, é uma outra dimensão, né? E não fala. Eu tenho uma outra pergunta. Essa daí é da Carla Lukizik. Ó, uma pergunta difícil, vai ser uma pergunta Não, não, difícil. é fácil, essa vai ser fácil. A gente discute muito, enfim, eu falo muito sobre o design thinking e design spring, Aham. sobre o design thinking e aprendizagem criativa. O que você poderia falar, né? A gente sabe que todo professor, quando cria o seu plano de aula, ele está dentro desse processo. É que muitos não sabem que a gente pode usar esse nome, mas a gente poderia estar utilizando as fases do design thinking se a gente fosse contemplar um projeto, uma aprendizagem baseada em projeto, considerando-se algo criativo, uma produção criativa. Talvez para Nossa, facilitar. Porque, veja, se a gente estiver falando em algo que é natural a nós, que é aquela história, né? Queimou seu chuveiro. O que você vai fazer? Você vai lá e abre o seu chuveiro, compra resistência. uma resistência e troca, ou você liga para a seguradora? Eu sempre faço essa pergunta nos cursos. A maioria do pessoal fala que liga para a seguradora. Mas veja, uma vez a gente até comentou isso em uma aula, lembra que a gente estava aqui? Todo mundo já nasce maker, né? Todo mundo nasce já e a gente, ao longo dos anos, a gente vai perdendo o exercício. Eu chamo de exercício maker, né? A gente, enfim, a gente encosta ali, encosta aqui e a gente vai pelo caminho mais fácil, né? O tempo cobra isso da gente, né? Então, talvez se fosse pegar uma pessoa que não é muito maker, o maker ficou um pouquinho lá atrás, ele tem que começar a exercitar e ele não tem aquela disciplina. Ele se perde, né? É muita ideia, por onde eu começo, o que eu faço primeiro. Então, você acha que o Design Thinking estaria ajudando esse professor ele se organizar para chegar em um resultado criativo? Que pergunta difícil isso. Não, é Não é, boa. Não tá de boa. É porque eu vou dar uma resposta grande, só por isso. Tá. Tá? Tá. Melhor ainda. Para conseguir explicar tudo o que eu pensei. Eu acho que tem muitos elementos em comum e tem intersecções, né? Eu vou desenvolver isso, mas só esse é o geral primeiro. Só que eu acho que são coisas diferentes, tá? Os dois, né, tanto a aprendizagem criativa como o design thinking, na minha visão, eles contêm espirais,
né? Tem a espiral da aprendizagem criativa, que agora eu esqueci quais são todas as palavras, mas o conceito é de brincar, fazer, testar, compartilhar, e depois você brinca de novo e vai fazendo um ciclo, né? Infinito. E o design thinking também, você tem a ideação e você vai indo, você tem os protótipos, você testa, daí volta para o protótipo, aí testa, volta, aí vai fazer um upgrade, volta para a ideação, né? Os dois são processos cíclicos expansivos nesse sentido. O design thinking, eu acho que ele é mais voltado para você desenvolver soluções ou produtos, tipo uma metodologia ágil, né? E o design sprint ainda é o ágil do ágil. E, ao mesmo tempo, a aprendizagem criativa, ela não necessariamente precisa ser ágil, né? Porque o foco não está em desenvolver um produto, mas sim as pessoas, né? É o quanto uma pessoa cresce e o quanto ela se desenvolve enquanto ela, sei lá, está no mundo, né? Sei lá, na escola, nas atividades, fazendo o rolê dela, né? Então, eu acho que o design thinking, ele também é uma metodologia que orienta você a ter criatividade, ou ele, pelo menos ele vai dando um contorno para você conseguir chegar de uma forma eficiente num produto minimamente viável, né? E que, enfim, também tem os espaços de criatividade nessa espiral. Mas, na minha visão, a aprendizagem criativa, ela é muito sobre você... Tem lá, teoria agora, tá? Vamos lá, uma teoria básica. Tem no livro lá que eu tinha falado, do Jardim de Infância para a Vida Toda, tem isso tudo muito bem explicado pelo Mitchell Resnick, que realmente escreve muito bem, né? E tem esses 4 P's que ele fala, né? Então, tem esse esqueleto, né? Uma sugestão de esqueleto para você pensar atividades, né? Como aprendizagem criativa. Então, são os 4 P's, que um deles projetos, né? Então, a parte de trabalhar por projetos, não necessariamente o project-based learning, mas ter projetos é legal. Então, esse é um dos P's. Tem o P de parcerias, né? Aí tem a parte de compartilhar, de fazer junto, de trocar, né? Até de autonomia dos estudantes, um pouco em relação ao professor, né? Para eles terem com quem conversar enquanto eles estão fazendo alguma coisa. Tem o P, que em inglês é play, a gente traduziu como pensar brincando, né? Que tem todo o lado lúdico de você ficar imerso naquilo, né? Eu, por exemplo, penei muito nas matérias de humanas, até porque eu tinha essa divisão de humanas exatas na minha cabeça na época, né? Então eu penei muito, ia muito assim, eu curtia demais fazer exercício de física, era uma linguagem que eu gostei de explicar o mundo e tudo mais, né? Mas as outras não. Então, às vezes você consegue entrar nesse flow, você consegue entrar, brincar com qualquer coisa. Mas assim, você vai pegar um aluno, né, de tantos que você tem. Então, às vezes você fazer uma coisa que seja mais acessível para todo mundo, né? E daí essa coisa do brincar, que às vezes você consegue ter, só para trazer o exemplo que às vezes você consegue tendo, né, ter isso com uma abordagem tradicional, mas é muito mais raro e sempre que você consegue um ou outro. Então, quando você trabalha, né, a ideia de brincar também como processo pedagógico, tem o projeto, parcerias, o pensar brincando e o... Nossa, né? Peraí. Tudo bem. Não, tudo bem. Já saber. Tem... Bom, enfim, depois, são os 4 depois eu já vou engatar uma outra pergunta de uma coisa que você falou, porque eu achei que a colocação é pertinente para você responder. Acho que vai ser legal. Aí, eu vou lembrar, vou escrever aqui e depois eu falo os 4 P's. Eu vou fazer uma mini digressão em algum momento, só... Vamos, fala aí. Quando você estava falando em Project Based Learning, normalmente quando a gente desenvolve esses projetos, a gente fala de aprendizagem baseada em projetos, porque você encontra alguma dificuldade ou você tem que resolver algum problema. Em contrapartida, né, como um contraponto, nós temos justamente isso que você falou. Existe um momento que você não está resolvendo alguma coisa. Não é algum problema existencial, é isso que eu quero dizer, tá? Você vai fazendo um projeto por fazer. Por exemplo, o modelo que você falou a respeito do prego, dos elásticos.
Você criou um Esse é o projetinho plano. para aula, então não é um projeto problema, não é uma aprendizagem baseada em problema, né? Eu não sei se eu estou errada. É isso, Natan? Ah, Nem sempre é acho baseado em que um não, problema. não necessariamente, porque acho que É, tem um texto que eu tive na graduação que é muito louco, né? Você aprende umas coisas e depois só vai entender isso depois na prática, né? sim, sim. Daí uma Tempo de coisa que assimilação. esse É. texto trazia, ele trazia uma escala entre dois extremos do que seria uma aula experimental de física, né? Não tive muito esse discurso, assim, tinha, por ser de física, tinha umas coisas mão na massa, experimentos. Acho que até por isso me interessou mais fazer física do que matemática. Mas não tinha essa discussão que a gente tem do maker, essa discussão ainda não tinha muito lá na faculdade. Mas essa professora, ela falava isso de um experimento de ciências, e eu acho que isso vale para qualquer coisa, né? Que, num limite, você ter um experimento que é o professor propõe o experimento, né? Então, vamos testar, por exemplo, se eu soltar minha palheta, aqui ela vai cair. Aí o professor vai lá na frente, solta, caiu. Claro, pegando um exemplo bobo aqui, mas pode ser qualquer fenômeno demonstrativo. Então, o que acontece? O professor ele propôs a hipótese, o professor propôs a metodologia de avaliação, né, de verificação dessa hipótese, e o professor também fez o experimento. Os alunos não fizeram nada, eles só observaram, né? E aí você pode pensar o outro extremo, que seria um experimento que o aluno ele inventa o que ele quer testar, ele inventa como testar e aí ele testa, né? Então, pegando assim, eu tive experimentos de laboratório na faculdade e teve um experimento que me marcou assim, marcou a vida, que a gente sempre descia lá pro laboratório e tinha algum experimento que a gente tinha que fazer. Aí tinha os temas que eu gostava mais realmente de eletromagnetismo, eletricidade e magnetismo, achava isso bem legal. E teve, sei É lá, porque até de tem mais física. ação, né? A gente gosta dessas coisas. Eu fazia uns experimentos desses envolvendo robótica. Então a gente mexia com aqueles CDs, a gente fazia uma pegada de magnetismo, comprava lá os ímãs, né, de neomídio pela internet, a gente inventava as coisas. Eu acho que é o processo, né? Eu acho que o que encanta a gente é o processo de criar aquele projeto. Né? Tem aquela Então, coisa, né, da realização, mas é legal quando você começa a pensar o que usar, como vai funcionar, né? Aí entra a teoria, você começa a analisar aquele contexto, né? uhum. É muito porque lá os experimentos já estavam prontos. Só que teve um Uhum. experimento que era o experimento eletivo, que foi no segundo ano. E aí que não tinha experimento, você inventa o que você quer testar. E foi Hum, muito, 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 muito legal. Assim, teve gente que fez uma coisa com umas bolinhas de altura, tinha um eletroímã e uma bolinha de metal. E aí ele soltava e a bolinha caía numa caixa de areia que estava tudo reto e eles mediam o tamanho da cratera de acordo com a altura. hum. Para as pessoas e tentam fazer uma fórmula que liga uma coisa na outra. Então, quando você pensa num negócio tipo esse geoplano, no caso, eu pensei o experimento, na verdade, foi o livro, mas quem trouxe para eles fui eu, né? Então, não partiu deles. É quem montou o experimento e a metodologia toda para trabalhar com ele fui eu também. Mas eles puderam usar. Então, pegando essa escala, que eu nem sei se tinha mais eixos nessa escala, é capaz que sim, mas eu só lembro desses três. Então, pensando de três possibilidades de uma escala mais criativa, aberta e tal, eu acho que foi pouco. E você pensar também se foi orientado alguma pergunta, não foi também, porque a pergunta passa em qual a aula de hoje? A aula de hoje é polígonos. Ah, vamos fazer uma coisa diferente? Vamos. Daí tinha aquela coisa, mentira. O primeiro ano eu que fiz, o segundo ano eles que fizeram. Levei martelo para todo mundo. Foi uma loucura. Molecada lá de 10 anos martelando. Tinha gente que nunca tinha mexido no martelo. Foi um aprendizado também, pequenos Sim, aprendizados. Ninguém Mas, bateu o martelo no dedo. mas assim, às vezes o mais importante é a pessoa decidir o que ela quer pesquisar. E isso Sim. não teve. Então, eu acho que é bom pensar também que às vezes são vários eixos, né? E alguns vão para um lado que você quer, alguns não, mas você sempre tem que olhar a combinação de tudo que está lá. Natan, fala um pouquinho para a gente sobre
como que funciona esses encontros do pessoal que trabalha com aprendizagem criativa? E o que é essa semana da aprendizagem criativa que vai começar semana que vem? Que você disse que Falo está sim, mobilizando, o pessoal está falo sim. fazendo, e está aquela coisa. Como que eles podem saber mais sobre isso? Quem quer começar a tomar conhecimento do que é, de repente até participar, por que não? Sim. A Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, ela tem características muito boas. Primeiro, ela é uma rede e ela é brasileira também, né? Isso quer dizer que a gente está organizado em vários núcleos pelo Brasil todo, em várias regiões, em vários estados, né? E aí, cada núcleo, né? Quando é um mundo que não tem pandemia, né? A gente tinha esses encontros mensais, que são os meetups, que a gente vai, alguém apresenta alguma coisa, sempre uma proposta muito legal. Quando começou e aí tem, né, por ser presencial, ele tem, esse é o nosso fórum, né? Quem quiser entrar, tem várias informações, está tudo explicadinho, tem várias perguntas, tem várias pessoas anunciando coisas, trocando ideias de projeto. E daí depois tem o da Semana da Aprendizagem Criativa também. Se quiser, eu posso passar para você. Peraí. Passa sim. Então, e aí só voltando lá, tem esses encontros que eram locais, né? Você não vai conseguir ir para Manaus quarta-feira, né? 7 da noite e voltar de boa depois. E quando começou a pandemia, esses encontros começaram a ser rodas de conversa online, né? E aí cada núcleo faz uma por mês. A nossa aqui de São Paulo, ela vai acontecer... Gente, espera aí. Eu realmente necessito olhar o calendário. E depois eu já mostro também o site da Semana da Aprendizagem Criativa. A gente vai ter a próxima roda... É que a gente está com tanta loucura para fazer a semana... vai ser no dia 4 de novembro. Então, agora, deixa eu colocar aqui a Semana de Aprendizagem Criativa. Posso compartilhar a tela, gente? À vontade. Por favor. Então, esse é o site, que é semana.aprendizagem-criativa.org. Só isso, sem BR. E minha sugestão é que quem quer saber um pouquinho mais e tal, vão ter essas pessoas vão... Eles viriam provavelmente para o Brasil que eles vieram no ano passado. Infelizmente, esse ano ninguém está indo para lugar nenhum. Então, vão participar de forma remota, né? E eu estou organizando junto com a Gislaine a oficina que a gente vai ter com o pessoal do Tinkering Studio, que é um pessoal muito legal, de um museu chamado Exploratorium, que fica lá em São Francisco, na Califórnia, né, nos Estados Unidos. É um pessoal muito bacana que trabalha com abordagem exploratória, coisa à mão na massa, com materiais muito simples e resultados gigantescos. E aqui tem o cronograma, né? A gente sabe que a gente já está chegando em novembro, né? Então não dava para fazer uma coisa que fosse muito extensa, o pessoal não ia conseguir participar. A gente conseguiu dosar também entre os dias, períodos, manhã, tarde e noite, né? E, enfim, vai ter uma galera muito bacana, galera tipo referência mundial em educação, em processos criativos, e essa galera vai participar. Então, fica o convite. E todas as sessões que vão ter, a gente vai falar da rede, vão ter os convites, a gente vai passar os links. Se vocês quiserem, vocês podem acessar e se inscrever, tá? Algumas das atividades, elas têm limite de pessoa, né, para ficar na sala do Zoom, e depois é tudo transmitido pelo YouTube. Mas se você quiser ter a sua vaga lá, é legal pensar em se cadastrar meio em breve, porque está começando, algumas já fecharam, né? Porque não dá para pôr tanta gente na sala de Zoom, porque senão perde um pouco a dinâmica, porque vai ser uma coisa meio interativa. Então, isso vai ser semana que vem, gente. Então, só acho que... esse evento, quem não se inscrever, para não precisa ficar na sala, eles podem estar assistindo pelo YouTube? Vai ter pelo YouTube tudo, sim. Tá. E vai ficar gravado depois também. Não sei quando ou como vai ser disponibilizado, mas vai ser gravado. Tá, eu vou... bom, aí no site vai falar, né, o canal do YouTube, o link para a gente acessar, é isso? Isso, não, vai estar tudo aqui, gente. Você vai transmitir, é tempo real que você vai estar transmitindo?
Cada uma vai ser em tempo real, né? Tá. Vai ter tradução simultânea também para a galera que é de fora, né? Nas duas mãos. Então vai ter gente traduzindo para cá e traduzindo de cá para lá. Tá. E depois acho que só não sei quando que nem como vai ser disponibilizado, mas vai ser tudo gravado. E aí eventualmente vai poder ver depois também, vai ficar tudo disponível. Tá. Mas quem quiser participar na sala precisa se inscrever e garantir a vaga aí, porque senão, mas também pode ver pelo YouTube também, gente, sem crise. Sim. Tudo certo. Para participar na sala é mais aquelas pessoas que de fato querem interagir com vocês. Então, fica aí o recado, pessoal. Se você tem interesse bem grande em interagir, em perguntar na hora, tirar dúvida, é legal você já se inscrever para você conseguir acessar a sala e, de fato, interagir na aula aí eu falo aula, mas na realidade é uma grande conversa, pelo jeito, né, Nathan? É um grande bate-papo aí que vocês vão fazer. Isso é muito interessante. Tem atividades mão na massa também. Olha que legal! Vai ter uma aqui que é na quinta-feira, dia 29. Essa que eu estou organizando com a Gislaine, com o pessoal do Tinkering Studio. Vai ser uma atividade mão na massa com coisas que você consegue achar em casa. As atividades são brilhantes, assim. Você consegue fazer muito usando nada, né? E tudo mão na massa, tudo exploratório, aprendizagem criativa, maker, tudo assim, um combo lindo de tudo isso aí. Eu adorei a sua colocação. Você consegue fazer muito utilizando nada. É isso. Gente, para vocês que querem aí estimular a criatividade, ver o que se pode fazer aí, mesmo que você aparentemente não tenha nada aí na sua frente, olha, vale a pena de fato assistir essa oficina aí. Eu vou chamar de oficina, não sei se será a nomenclatura. Não é uma oficina, porque realmente vai ser mão na massa. Isso. Essa oficina aí com o Nathan, pessoal. Não. É com o pessoal do Tinkering Studio. Tô só organizando. Você só está organizando. Então, eles vão fazer diretamente eles. Claro, cada um, eles estão, acho que alguns em cada um lugar do mundo agora, que é a pandemia e acho que o museu está fechado, mas eles vão participar e eles que vão conduzir a dinâmica com tradução simultânea. Então, não vai ter a barreira da linguagem para quem quiser ou ficar só um pouco mais tranquilo ou tranquila. Beleza, já estou inscrita. Sou rápido, já me inscrevi em tudo aqui. Tá certo, Super cara. Vale, gente. vai ser um evento lindo. Infelizmente, não vai dar para ser presencial esse ano. Ano passado foi incrível. Foi. E ano passado foi onde? Foi aqui em São Paulo mesmo ou foi em outro estado? A primeira conferência brasileira de aprendizagem criativa foi em Curitiba. Aí a segunda, ano passado, foi em São Bernardo do Campo, aqui do lado, bem mais São perto. Bernardo eu lembro. Sim, e aí esse ano ia ser em São João del Rei, que é colado em Tiradentes, lá em Minas Gerais. Mas, então, sim, esse ano vai ser a Semana de Aprendizagem Criativa, que a gente conseguiu adaptar atividades e discussões para fazer sentido no ambiente virtual. Não vai ter o calor da aglomeração, mas é mais seguro assim. Tá ok. Mas só te perguntar uma coisa, geralmente Claro. quando você... enfim, todo ano ocorre pelo jeito que eu vinha ocorrendo, começou ali em Curitiba, e agora vem ocorrendo cada ano em um lugar diferente. Quando vocês se programam para a semana, todos os anos, geralmente, vocês incluem, de fato, o final de semana também, só para aquele pessoal que trabalha de segunda a sexta e, de repente, tem vontade de ir, e já se programar, de repente, até para o próximo evento no ano que vem. Você sabe informar? É que, assim, tem um lance muito legal, né, da aprendizagem criativa, essa galera tá também em contato, e como a rede é composta por professores, maior parte também de escolas públicas, né, tem contato com as secretarias e tal, então muitas vezes, às vezes rola, às vezes não, depende muito da secretaria, Certo. É uma zona meio cinzenta, mas consegue, por exemplo, que a reunião, né, semanal dos professores ou as horas de treinamento, de formação ou outras coisas, isso seja considerado. Então, eles conseguem ser liberados da aula ou de alguma coisa que eles precisariam fazer, porque isso conta também na progressão de carreira. É como se fosse um curso, alguma coisa. Então, rolam esses vínculos, né? Certo. Mas essa coisa da participação e tudo, teve, acho que a de Curitiba, geralmente acho que é quinta, sexta e sábado, né? Depende muito, né?
foram 2 por enquanto. Então, teve a de Curitiba, que foi a primeira, que eu acho que foi quinta, sexta e sábado, e a do ano passado, não sei se foi quarta, quinta, sexta e sábado, mas o sábado mesmo já tinha acabado a conferência, ela terminou na sexta, e sábado era uma, assim, foi lá no Senforp, né, em São Bernardo do Campo, que é um prédio lindo. E aí, lá no térreo dele, eu tinha um monte de gente com um monte de atividade de mão na massa. Então, muita gente que veio, que expôs e que estava no evento, estava lá fazendo atividades abertas, oficinas. Foi tipo um grande festival, né? Não teve palestra, não teve nada de informação ou nada desse sentido no sábado. O sábado foi mais livre, foi para brincar, para o pessoal conversar e foi tipo, muito, muito, muito legal. Mas também, claro, faz parte. E então é meio que isso. Geralmente era mais para o fim da semana. E esse ano vai ser a semana inteira, né? Só que isso também não é o tempo todo, né? A SEBAC era o tempo todo, era coisa acontecendo infinita o tempo todo. Aqui a gente concentrou em alguns horários com coisas muito especiais, com uma curadoria assim de meses, com pessoas assim com visões maravilhosas de mundo. E aí tá concentrado, né? Cada coisa maravilhosa, densidade de coisa boa. Nesses horários também, para não encher tudo. E assim, a gente sabe, né, como está a vida de quem trabalha com educação agora. Então, meio isso. Estão perguntando aqui se vai ter certificação. Se vai ter certificação. Vai ter certificação. A gente está terminando de fazer o modelo de certificação, que vai precisar de um formulário, alguma coisa assim, a gente ainda não decidiu. Mas, a princípio, assim, não dou a resposta final. A princípio, vai ter certificação. A gente ainda não sabe se vai ser uma para a semana inteira ou vai ser individual para cada uma das atividades. A gente está vendo a metodologia para depois entregar também isso para todo mundo, que vai ser, sei lá, quantas pessoas. Mas a gente quer que vai ter, a gente está lutando para isso, sim. Importante. Estão perguntando aqui se nos cursos, né, no evento que vai ter, se cada pessoa que estiver participando vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que montar alguma coisa, mão na massa, ou se eles podem apenas assistir ou tem que fazer alguma coisa. Não. Ninguém vai até a sua casa, bater na porta e falar, ó, você não estava usando estilete. Põe a mão na massa aí, ó. Eu achei que era essa a resposta, mas eu falei, em todo caso, eu vou perguntar, né? Não, assim, você pode fazer o que você quiser, né? Mas assim, se for uma atividade de mão na massa, por mais que ela vai ficar gravada, a minha sugestão é faça. Primeiro, você não tem nada a perder. Segundo, você fica com a câmera fechada e o microfone mudo, ninguém vai saber nem que você está lá. É você com você. Né? Aí é para um você decide. Mas assim, da experiência que eu tive de já ver lives do pessoal do Tinkering Studio e dessa galera de peso, minha sugestão é terapêutico de gostoso. Verdade. Assim, é um encontro com você mesmo de uma forma bonita e você ainda aprende alguma coisa. Minha sugestão, faça. Não quer fazer, tá tudo certo. Ninguém vai te obrigar, tá? Sim. Só para deixar claro essa parte. Tá bom. Maravilha, gente. Cara, Nathan, o bate-papo contigo foi muito legal. Está sendo bem legal, bem produtivo. Essa questão da Semana da Aprendizagem Criativa também para os educadores que não conheciam. Tá aí, pessoal, acessa lá o site, a gente colocou aí no chat do Facebook, o Nathan trouxe aqui para a gente também, apresentou. É muito importante que você, educador, esteja por dentro dessas ações de fato também, para você conseguir ver o que o pessoal está fazendo e também inserir isso dentro da sua aula. Porque, como a gente fala, né, Carla, não adianta você adquirir o conhecimento e não colocar em prática. Então, por favor, tudo que vocês aprenderem, os insights que vocês tiverem durante as lives, coloquem em prática. E quer aprofundar o conhecimento, já sabe, acessa lá o nosso site da Classmaker Educação, www.classmaker.com.br, ou se não se jogar no Google, ou a gente já coloca aqui no chat também o nosso site para vocês, e aprofundem o seu conhecimento. Vai lá, Carla, é contigo. Posso fazer uma última pergunta? Essa não é para mim. É uma última pergunta, é última. Não, pode ser quantas quiser, tô curtindo demais. Última, dá tempo. A última pergunta, ó. O Elton Madeiras está perguntando o seguinte: como desenvolver aprendizagem criativa utilizando recursos digitais com o Ensino Fundamental 2 e ensino remoto?
uma sugestão. Como que ele poderia Hum, estar usando essa Um exemplo. possibilidade da tá. aprendizagem criativa com Funde 2, porém Ensino remota? digital. Eu acho que assim, não é a resposta que eu vou dar, ela não vai apontar numa direção. Ela vai Uhum, ser tipo um panorama, né? É legal pensar nas características da aprendizagem criativa, né? É muito difícil, por exemplo, que nem tem no Docs lá do Google, que você pode editar um texto ao mesmo tempo que o seu amigo, sua amiga, né? E uma pessoa digita aqui, já aparece a letra A, por exemplo, para todo mundo, né? No Scratch, que é um programa do pessoal, dessa mesma galera da aprendizagem criativa lá do MIT, você não consegue editar ao mesmo tempo, né? Então, às uhum, vezes é mais difícil de construir junto. Então, às vezes fica meio prejudicada essa questão, né? Até a questão também, por exemplo, de você, às vezes, ter acesso a um celular, mas não um computador, né? Então, se você vai pensar uma coisa digital, primeiro, acho que seria legal pensar, primeiro, claro, um aplicativo, né? A digital, eu estou pensando em aplicativo, tá? Só. E que seja de fácil acesso, de preferência gratuito, né? Para começar por aí, para as pessoas já terem acesso e poderem fazer. Segundo, é, às vezes são coisas um pouco mais diretas, mas às vezes são coisas que podem ser um pouco mais criativas. Eu posso compartilhar a tela de novo? Eu queria mostrar uma pode, coisa, À pode. vontade. porque a gente fez uma oficina, quer dizer, o Tinkering Studio fez uma oficina com a gente. Deixa eu compartilhar aqui. Eles fizeram que a gente fez à distância, cada um com o celular, a gente usou um aplicativo que chama Stop Motion Studio. Hum, E aí, cada pessoa que estava na oficina fez um videozinho, né? Apoiou o celular de alguma forma. Eu apoiei reto para cima, mas tem gente que apoiou para frente, fez uma perspectiva e várias coisas, né? E, e aí, assim, você pode animar uma batata, se você quiser, né? Ela pode andar. Você pode fazer absolutamente qualquer coisa. Então, é legal. Esse foi o que fiz. Eu quis trabalhar, eu fiz um papel alumínio aí, o mar, e esse barquinho ele é feito de folha, uma folha seca, uma folha não seca e um pedacinho de madeira, né? E aqui é a carinha do aplicativo, que você vai tirando foto e depois ele vira meio que um GIF ou um videozinho. Então, isso é difícil, gente. Por isso que eu acho que é legal fazer essa oficina do Tinkering Studio, para ter ideias exatamente nessa linha, né? E essa, por exemplo, quem fez foi o pessoal do Tinkering Studio. E ela é digital, né? Ela tem um aplicativo, ela tem esse lance, mas ela também é mão na massa, né? E mão na massa podia fazer alguma coisa dentro de um aplicativo também. Acho que não, né? Só se fosse talvez menos mão na massa e talvez mais criativo isso. Acho que isso talvez não fosse muito mão na massa, na verdade. Mas a parte do digital é pensar lugares que o aluno possa criar coisas autorais, né? Essa pequena diferença dele ter um espaço de criar uma coisa autoral vai mudar muito o vínculo dele com aquilo que ele está produzindo. Ele vai se colocar no projeto, né? E vai se encontrar mais no projeto também. Assim, é tudo de bom. Então, acho que se tivesse uma grande dica para dar, é procurar coisas que a pessoa possa ter um pingo de autoria. Quanto mais, melhor. Lembrando que é difícil, tananana. Então, fica aqui a sugestão de fazer um stop motion, por exemplo, e aí você pode misturar esse stop motion, pode ser uma história, né? A pessoa cria uma narrativa com algum conteúdo que você quer usar, né? Se ela seja história, matemática ou qualquer coisa. Então, você já tem aí como chama? A deixa, né? Para fazer uma coisa mais mão na massa, digital, e ainda pode vincular com a disciplina que você faz, né? Mas a dica seria isso mesmo, procurar lugares que eles possam criar coisas autorais e se expressar. sim. Super dica, aliás, né? Maravilha. Legal. Natan, maravilha. Então, avisar para o pessoal aí que do dia 26 ao dia 30 de outubro a gente está rolando aí a semana criativa aí, a semana da aprendizagem criativa. Vocês viram aí, a gente colocou para vocês no chat aí direitinho o endereço para vocês fazerem a inscrição. E também, quem não tiver oportunidade de participar,
como o Nathan falou, depois estarão disponibilizando aí os vídeos, só que ainda não se sabe em qual local, mas... talvez no Facebook, ou vai ter, acho que o próprio a Aprendizagem Criativa tem um canal que tiveram umas lives legais também. O pessoal falando de construcionismo, daí acho que vai ficar por lá. Mas é só procurar Aprendizagem Criativa no fórum, algum lugar que vai ter isso, assim, vamos estar falando sobre isso semana que vem. Maravilha. Qual é o horário, Nathan? Putz, cada evento... posso compartilhar de novo, rapidão? Pode compartilhar, à vontade. Cada evento é tudo picadinho, né? Então, não tem aqui. Segunda, que é a abertura, né? Ah, tá, na parte de baixo. É tudo... Não é diretão, tal. É tudo picadinho. Então, aí você vê qual que você quer ir, você se inscreve, né? Se programa aí. Sim. Se programa. Maravilha. Gente, Nathan, gratidão aí. Gente, energia muito boa, obrigado aí por ter legal. aceitado o nosso convite. É verdade, foi um papo bem legal, né? Muito legal. É aquela roda de Perguntas conversa, boas. né? Aquela roda de conversa que, gente, é tudo de Perguntas bom, né? boas, pessoal animado. Isso aí, é isso que eu te falei. Você vai ver que a gente às vezes dá umas viajadas, mas todo mundo se encontra. Esse horário, quarta-feira à noite, tamo junto, gente. Tamo junto. Nathan, você quer deixar uma última mensagem para o pessoal, se despedir, dar um tchau para eles, dar mais algum recado que você tenha vontade de passar aí, que de repente a gente não te perguntou alguma coisa, fique à vontade, a palavra é sua. Queria agradecer o convite mesmo, assim, estava meio nervoso antes, confesso, mas uma energia boa, vocês são bem legais. Assim, já conhecia, mas assim, como dinâmica, vocês são muito bons. Cara, acho que assim, né, dei um geralzão pelo que vocês perguntaram, pelo que eu tinha combinado aqui, e acho que é mais ou menos isso. Eu acho que talvez uma coisa legal de falar próximos passos, né? Uma vez que me interessou, o que eu faço agora, né? Minha sugestão realmente é procurar a semana de aprendizagem criativa. Vai rolar, assim, papos muito legais, assim, pessoas, assim, que são inspirações para as pessoas que inspiram, são inspirações das pessoas que inspiram a gente, sabe? Tipo, pessoas que são muito incríveis. E vale a pena ouvir, né, ver, prestar atenção. Às vezes a pessoa fala várias coisas, você não concorda com tudo, concorda com uma coisa, fez uma ressonância ali, vai nisso, confia em você e vai nas coisas que você acha legais. E sempre procurando, né, coisas legais, independente da aprendizagem criativa, independente do maker, o mundo é muito grande. Mas, já que vai ter essa semana que vem, fica a dica para vocês. Sim. E depois, assim, perguntar, vai ter toda a parte de comunicação do evento, você pode perguntar, quero participar, quero saber se já está rolando isso perto da minha cidade, ou outras coisas. É uma rede feita com e para educadores, né? A galera que articula são educadores de escola pública, só que de outras cidades, ou pessoas vinculadas à universidade, ou educadores, enfim, que trabalham com educação. Tem uma coisa interessante na rede que o Nathan está falando. Eu participo dessa rede dele, do fórum do pessoal, né? A gente participa, a gente recebe bastante, enfim, inclusive na rede, o pessoal de vez em quando divulga coisinha legal de trabalhos que estão acontecendo. Lá no fórum, precisamos de professor criativo, sei lá lá para Curitiba, se inscreve com a gente. Então, além de tudo, gente, tem mais esse outro lado também. Tá? Então, o fórum, realmente, eu faço parte desse fórum, é bem bacana, eu gosto bastante. Tem oportunidades, tem discussão, tem bate-papo, quando o pessoal desenvolve alguma coisa diferente, o pessoal vai lá, divulga, comenta, posta as coisas, olha aqui, entra aqui, vem aqui ver, pá. O pessoal é bem nessa pegada que a gente gosta mesmo, peraí, vamos lá, é assim, entendeu? Aquele pessoal, gente, é aquele pessoal que curte, eu sou meio suspeita para falar. Mas é assim, eu fico muito empolgada, eu gosto muito dessas coisas, né? Mas eu tô dizendo assim, é muito legal, gente, é muito legal. Eu adoro, eu recebo coisas todo dia, semana toda hora, e eu tô sempre ali no fórum. Eu acho que o pessoal ia curtir bastante. Se inscreve que vocês vão gostar. É muito bacana, gente, muito bacana. Maravilha. Gente, e é isso aí. Mais uma vez, brigadão aí ao Nathan. Gratidão aí por ter aceitado esse nosso convite. Valeu aí. Simpatia pura. Valeu aí. A gente que agradece muito aí por essa disponibilidade.
numa próxima vez, Nathan, a gente precisa conversar com você em relação a essa startup, como que ela aconteceu, como que foi, o que que você vem trazendo de Nossa. inovação ali. Nossa, o Natan, Então, ele é o cara que ele guarda as coisas na manga, assim a gente fica sabendo pelo noticiário, entendeu? Não Sabe acredita, aquela não coisa que você aparece na fala, TV, não. nossa, mentira, o Natan. Aí, eu não vou falar o que é, mas aí quando eu li, eu falei, rapaz, olha isso. Eu falei, tá vendo? Como é que a coisa funciona? Aí, quando eu fiquei sabendo, eu falei, gente, aí uma pessoa de lá do lugar, eu estava conversando com ela, aquele local que a gente fala bastante sobre robótica, né? Torneios, FLL, tá. E aí estavam falando, cara, vem participar aqui do pessoal dos Corvéus, né? O que eu participava, eu era uma das juízes, né? E aí, comentando, ele falou, você não sabe que eu encontrei? Pô, a gente tá vendo um esquema com o Natan. Eu falei, Natan, quando tem esses esquemas assim, gente, a gente escuta muito o nome dele. Tem esses esquemas, a gente escuta muito o nome do Natan. Por isso que quando eu falei assim, eu falei, gente, vamos fazer uma live sobre aprendizagem criativa. Eu falei, gente, é o Natan. NR, não tenho o que falar, gente, não tenho o que Valeu o dizer. convite, gente, ó. Olha, gente, foi Tá fantástico, com hein? Olha coração. quanta coisa que vocês viram. O pessoal tá adorando. O pessoal falou assim, olha, aprendemos sim. muito, parabéns, Natan, adorei. Você viu que eu te falei assim, que o nosso público é um pessoal bacaninha também. Não, Você viu que o não, pessoal da estimula, hora. Galera, gente motiva. boa. O Tamo pessoal... junto esse Sim. horário. Não, mas o pessoal fica, Natan. Se ficar até as Ah, mas é 11h30 da isso, noite, o né? pessoal Porque fica. pega na gente, né? A gente precisa falar sobre isso. Não tem como não Sim, falar. sem Sim. dúvida. É uma coisa meio ideológica mesmo, a educação. Bom, vou passar só os temas lá live da data e aí nós três vamos nos despedir, ok? Vamos rapidinho Ok. aí. Dia 23 de outubro nós vamos ter uma live com a professora doutora Ana Maria de Grado Hessel com o Pensamento Complexo de Morin. Dia 26 de outubro vamos estar com o Adelson Mesquita falando sobre segurança cibernética na educação. Dia 28 de outubro, doutora Elaine de Sarno com mitos ou verdades sobre esquizofrenia. E dia 29 de outubro, eu vou estar fazendo uma live junto com a doutora Cláudia Lopes, ela me convidou, para falar sobre educação 4.0 e o contexto da inclusão. Dia 4 de novembro, vamos estar com a Ana Melchert, falando sobre a importância da iconografia na educação 6.0 e suas questões legais. Dia 11 de novembro, vamos estar aqui com Leonel Morgado, da Universidade Aberta de Portugal. A live vai acontecer às 14 horas, ok? O tema da live vai ser coordenação de curso de EAD e docência online. Gente, ele é fera nisso. Tá? Foi assim, uma pessoa que eu já estava... Gente, ele faz criação de mundos virtuais, ele trabalha na mesma linha que eu, e nós estávamos trocando figurinha outro dia. Ele falou para mim, eu vou mostrar... Aliás, ele estava falando que gostaria muito de estar convidando nós para conversar, fazer uma apresentação sobre os nossos projetos com Minecraft. Eles queriam ver o projeto da cidade de Mariana, da construção, e ele gostou muito do Castelo da Pena. Então, a gente está trocando figurinhas, eu e o Leonel, e aí eu falei, poxa, você podia, né? Vir aqui conversar com a gente, ele falou, tudo bem, mas aí você vai lá falar comigo também. Vamos fazer uma live. Eu falei, beleza, fechado o negócio. Então, assim, vai acontecer às 14 horas. A live vai ficar gravada, tá? Vai ser ao vivo, vocês podem entrar e podem interagir. No horário da noite, às 21 horas, a gente vai entrar, vai reapresentar e eu e o Alex vamos interagir com vocês 30 minutos a respeito da live. Vamos ponderar, fazer algumas reflexões, falar um pouquinho sobre aquilo que a gente ouviu, tentar trazer um pouquinho aquilo para o nosso contexto aqui do Brasil, ok? Então, a gente vai fazer um bate-papo. Então, vai ser às 14 horas e à noite às 21 com a reprise, tá? Dia 16 de novembro, o Alisson Campina com Educação e o Design de Experiência de Aprendizagem, Conexões e Possibilidades. Dia 18 de novembro, vamos estar com a Tatiana Paz, falando sobre autoria em rede e relações étnico-raciais na escola. Dia 23 de novembro, vamos estar com a Carla Lukizik falando sobre Educação 5.0. E no dia 25, a doutora Elaine de Sarno volta para falar sobre transtorno de déficit de aprendizagem com hiperatividade, ok? Casos clínicos. E dia 30, nós vamos ter o nosso Open Mind na educação, gente. Papo aberto, cabeça aberta, e a gente vai aqui
vamos estar aqui para bater um papo, tá? A gente tem uma conversa aí com o Elis e o pessoal adorou, o negócio pegou fogo. Aí o pessoal falou: não, queremos debate. A gente quer falar sobre mente aberta na educação. Vamos lá. Então, vocês pediram, a gente vai fazer. Gente, vai ser um Deus nos acuda essa história. Natan, você nem vem, hein? Pelo amor de Deus, hein? Não, vou sim. Se quiser aparecer, tá convidado. O negócio já tá quente, já tá todo mundo falando: como eu faço para entrar? Como eu faço para entrar? Né? Porque assim, o pessoal adora, né, refletir políticas educacionais, o que é legal na sala de aula, o que é uma educação disruptiva, né? Enfim, aquela história toda. E no dia 2 de dezembro, nós vamos ter Educação 6.0 com Carla Luquezzi de novo. Gente, eu dou risada porque tem que ser eu, não tem como. Não, se tem tema, você precisa trazer, Carla. Então, bora lá. O pessoal precisa conhecer esses temas, então vamos lá. É que o pessoal fala, né? Educação 4.0, Minecraft para tudo. Chama a Carla. Assim, o que você quer? Depende. O que você quer que eu faça para você, eu te explico. Então, é assim. Bom, gente, quero agradecer a vocês por estarem aqui nessa live. O pessoal adorou, Natan. Então, assim, quero agradecer muito o Natan por ter aceito esse convite. Natan estava assim, todo atribulado, com muita coisa para fazer. E o Natan tem aquela coisa muito parecida comigo, né? Você marca e você me avisa antes o que é e quando é e o horário. Eu vou me programar para o dia seguinte, a the day afternoon, né? Dia antes, por favor. Eu vivo num dia antes. Se alguém me falar um mês depois, eu tenho dificuldade para lembrar. Porque as coisas vão vindo, você esquece, você atropela. E queria agradecer ao Alex também, por estar aqui com a gente. Também está tribuladíssimo, né? Tá todo mundo, a chapa tá super quente para todo mundo. A chapa tá quente. Gente, nossa, estou fazendo tanta coisa essas 2 semanas que eu não tenho palavras para falar. Tanta coisa que eu ia te fazer uma pergunta, Natan. A sorte é que acabou. Eu ia fazer uma pergunta sobre a inteligência. Não, é que agora eu não vou lembrar o termo, mas cabia totalmente com a aprendizagem criativa e inteligência artificial na educação. Eu estudei isso daí hoje, as ferramentas, e falei, nossa, vem tudo a ver do que aprendizagem criativa, mas eu não me lembro o termo agora e a gente acabou encerrando, mas de repente eu posso te perguntar em um outro momento e eu vou responder para o pessoal. Conversemos. Gente, eu perguntei para o Natan se ele tinha alguém para me indicar para falar um pouquinho sobre inteligência artificial na educação. De repente, ele falou que caso ele saiba ou ele lembrar, ele dá um toque para a gente. Eu sei muito pouco sobre esse tema, só uns podcasts que eu escuto e um pouco... Por isso que eu estava assim, tentando explorar para ver quem poderia estar vindo aqui para conversar com a gente, tá bom? Gente, muito obrigado. Gente, gratidão, um super beijo no coração. Obrigada por vocês terem ficado com a gente. E nós voltaremos, gente, na sexta-feira às 21 horas com a professora Ana. Okay? Nessa semana tem live na sexta, só lembrando. É verdade, gente. Geralmente não tem. É que o pessoal acostumou com segunda, quarta e sexta, passamos para segunda e quarta. E hoje, nessa semana, nós vamos ter a live com a professora Ana na sexta, ok? Então, segunda, quarta e sexta, ok, gente? Bom, gente. Boa noite, adorei a companhia de vocês. Quem tiver mais pergunta, quiser fazer, pergunta para o Natan, coloca nos comentários. Eu vou passar para ele a pergunta, ele responde ou depois ele entra aí e ele dá aí para vocês um... Eu respondo por áudio de WhatsApp. Aí encaminho para a pessoa, respondo por áudio de WhatsApp. Pronto, é isso. Aí eu encaminho para vocês, gente, tá bom? Certo. Ok. Natan, brigadão. Carla, brigadão. Gente, obrigado para todos vocês que assistiram aí. Gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Beijo.